Como se livrar de dívidas, das dívidas. Hoje, esse é o assunto, hein? Pega papel, caneta, tudo que você tiver aí, Bíblia, que a gente vai te falar o que você precisa saber sobre dívidas. E você que está chegando, já compartilha essa live, porque 99% das pessoas estão aí enroladas com dívidas. Então você precisa compartilhar essa live precisa chegar nas pessoas, meu povo. Principalmente quando parte desses 90% das pessoas que estão endividadas são cristãs, né? E a gente vai conversar sobre isso nessa perspectiva da educação financeira, sim, né? Do aspecto prático, sim, mas, e mais importante ainda, biblicamente, olhar isso, né? Olhar essa questão das dívidas, como isso afeta a nossa espiritualidade, o porquê que uma coisa está ligada com a outra. Eu queria muito que você me ajudasse a fazer essa live chegar a muitas e muitas e muitas pessoas. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Sulamita Guedes. Eu sou mentora financeira de casais cristãos, também especialista em educação financeira, especialista em dívidas, MBA em marketing e professora de matemática. E a gente está pegando tudo que de humano Deus nos permite estudar, aprender, para colocar a serviço de uma missão muito grande que Deus tem colocado nas nossas mãos, que é libertar cristãos do domínio do dinheiro. E antes que você pense que para o dinheiro te dominar você precisa ter muito dinheiro, eu quero já te dizer que não. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter pouco dinheiro, você pode não ter nada e mesmo assim o dinheiro está sentado no trono do seu coração. E por que essa missão é tão importante? Porque isso acontece de uma forma muito sutil e que a maioria de nós não presta atenção nisso, porque eu também não prestava. Eu sempre fui crente, sempre fui cristã, filha de pastores, durante toda a minha vida. Já li a Bíblia toda e muitas coisas eu só consegui enxergar com clareza depois da educação financeira, não porque a educação financeira esteja acima da Bíblia, mas porque quando você tem o conhecimento acerca de uma área, aquilo faz você enxergar, faz você ver verdades ali na Bíblia que você não conseguia ver. Se uma pessoa normal, sem estudo nenhum, ela lê a Bíblia, ela tem uma percepção. Se uma pessoa que depois fez nutrição, a mesma pessoa que leu a Bíblia antes, e ela fizer nutrição e ela voltar para ler a Bíblia, ela vai ver coisas, ela vai enxergar coisas que ela não via antes, né? E isso aconteceu comigo, né? Depois da formação em educadora financeira, eu voltei para a Bíblia e comecei a enxergar coisas que estavam ali agora tão claras e que eu não conseguia enxergar antes. Atitudes que eu tinha com o dinheiro de forma errada que eu não conseguia enxergar isso antes, né? E é por isso que a Bíblia fala, Provérbios, né? Provérbios fala assim, Provérbios 6:23, fala que o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, né? Outras versões falam o ensino é luz. E as advertências da disciplina são um caminho que levam à vida. Então, tem muita coisa que a Bíblia, ela fala o que você devia fazer, mas o como você só vai conseguir botar em prática naquilo se você for atrás de instrução, atrás de ensino, atrás de alguém que vai te instruir na disciplina, sabe? De ter alguém que vai te acompanhar. E tudo que eu vou falar aqui com vocês sobre dívida não é do olhar de uma pessoa que está acima da verdade, tá? É o olhar de uma pessoa que era muito endividada, de alguém que vivia na dependência do cartão de crédito. Eu e meu esposo vivíamos sempre precisando do cartão de crédito. A gente nunca conseguia, né, passar um mês sem ter que usar o cartão de crédito. Então, não é com o olhar de quem
nasceu certo, não. É com o olhar exatamente de quem já viveu parte do que é ter dívidas e encontrou um caminho para sair disso. E é com esse olhar que eu quero falar com você hoje, né? A Bíblia fala isso. Antes de você querer apontar o dedo pro teu irmão, primeiro você, em vez de você querer tirar o cisco do teu irmão, tira a trave do seu. E aí, por que a Bíblia fala disso? A Bíblia não fala para você deixar de ajudar o irmão. Mas quando você tem a experiência de tirar uma trave do seu olho, quando você tem a experiência de ter passado por aquilo, aí você olha para o colega e pensa assim, eu já sei o que é uma coisa incomodando nos seus olhos. Eu vou te falar o que eu fiz para você poder fazer também. Entende? Que não é com um olhar acusatório, não é com uma voz de arrogância, mas é com um olhar de humildade de quem sabe que já passou por isso e não quer ver você passando também. Então, vamos lá, primeiro eu quero falar sobre o fato de a maior parte da população estar endividada. Isso é muito ruim porque parece que é normal, mas eu quero que vocês entendam que o que é comum não é porque é comum que é normal. Não é porque está acontecendo com muita gente que é ok. Tem muita... Essa é a estratégia do diabo em vários aspectos da sociedade, tá? Transformar algo errado em tão comum, que começa a ser aceitável, que começa a ser menos repulsivo. E aí você começa a ter, não tomar atitudes em relação àquilo. Então, cuidado. Primeiro, cuidado aí com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas que você segue aqui no Instagram. Você tá me ouvindo? Já me segue. Talvez alguém compartilhe essa live com você, você nem me seguia. Segue, por quê? Você precisa ouvir, estar conectado com pessoas que têm os mesmos valores que o seu, para que a sua mente não seja contaminada com aquilo que o mundo diz que é normal, só porque se tornou comum. O pecado, ele é comum, mas ele não é normal. Sua está falando que dívida é pecado? Calma, vamos chegar nesse assunto aí. Vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Mas o que eu quero dizer para vocês não se acostumem. Dependendo do exemplo que você, dependendo das pessoas que você escuta, dos ambientes que você frequenta, você vai ficar acomodado na sua situação ou você vai se sentir inconformado com ela. Tem um Instagram, né? Você fica... Esqueci até o nome dele, parei até de seguir ele porque, enfim, estava trazendo esse tipo de sentimento errado. E aí, quando eu assistia essa pessoa, ela ficava postando viagem assim, viagem mesmo, e o cartão depois ele que se resolva, né? Porque só se vive uma vez. E aí a gente fica rindo disso, e aí a gente começa a achar normal isso, né? A gente brinca assim, tem um meme que eu vi no Instagram há um tempo que fala assim, duas pessoas conversando, aí uma fala assim, me fala, o que você faz com o dinheiro que sobra no final do mês? Aí a pessoa fala assim, o seu sobra? E aí a gente ri disso. E quando a gente ri disso, a gente começa a se esconder da vergonha do que é isso. A gente começa a fazer piada daquilo que devia ser sério. É comum não sobrar dinheiro nenhum para as pessoas todo mês. Não é normal. Porque a Bíblia fala que na casa do sábio sempre tem azeite armazenado. Sempre tem algo armazenado. Não é normal você todo mês estar no vermelho. Não é normal você não ter dinheiro sobrando todo mês. Não é normal. Não é normal. Eu vou vir aqui falar para você que existe uma vida assim, onde você tem dinheiro o mês todo, onde sobra dinheiro todo mês. Não é um mês na vida, outro na morte, não. Não é quando você recebe o 13º que sobra dinheiro, não. Não é quando você recebeu um extra. E mesmo assim, quantos de nós trabalha, faz mais dinheiro, e mesmo no mês que fez mais dinheiro, parece que não fez mais dinheiro. Você acaba o mês e fala assim, gente, mas eu fiz mais dinheiro, cadê esse dinheiro? Então eu vim aqui, primeira coisa que eu quero dizer para você, não é normal. Não se acostume com isso. Não ache isso legítimo. Não é. E se você pertence a Deus ainda mais,
tá? Sula, mas a gente é crente, a gente passa por prova, é verdade. E aí eu não tô dizendo que não existem momentos assim, só que a gente precisa diferenciar um momento específico da nossa vida, aonde Deus está nos provando, aonde Deus está querendo, sei lá, fazer a gente entender alguma coisa, aprender alguma coisa, da vida toda. Porque existem momentos de provação, sim. Existem momentos onde a gente vai precisar viver de provisão, sim. Sim, eu não estou dizendo que isso não existe. Eu estou dizendo que isso não é para você viver a vida toda assim. Com exceção, gente, por exemplo, vamos falar dos discípulos. O que Jesus falou para os discípulos? Ó, larga essa rede aí, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles largaram o trabalho deles. Você entende isso? Que eles largaram o trabalho deles e que eles viviam de provisão em provisão. Vocês conseguem entender que os discípulos eles tiveram um chamado específico, assim como existem missionários, assim como existem pessoas que foram chamados para viver de provisão, para viver na expectativa daquilo que o divino vai fazer por ele todos os dias? Você entende isso? Você entende que eu não sei quem tá aqui, mas responde aqui para mim. Deus pediu isso para você? Deus pediu para você abandonar o seu trabalho? Para você viver da obra? Diz para mim aqui nos comentários. Deus pediu para você abandonar seu trabalho, largar suas redes e viver de missões? Diz aqui para mim, eu quero ouvir de vocês. Alguém aqui. Eu não tô dizendo que não possa ver, tá? Eu tô querendo trazer clareza para sua cabeça espiritual, para que você entenda. Deus pediu isso a você? Porque se Deus pediu isso para você, eu lembro de uma época que meus pais eram pastores, meu pai trabalhava pro baterista, era motorista do baterista dos Titãs. Alguém lembra dos Titãs? É antigo, né? E Deus pediu que meu pai largasse o trabalho e fosse pastorear de forma integral. Mas, gente, eu não tô falando de um pastoreio de uma igreja grande que vai dar um salário pro meu pai. Não. Eu tô falando de uma igreja que começou com um casal de mendigos. De uma igreja que começou no fundo da casa de pessoas tão humildes, né? Que catavam recicláveis para poder viver. Eu tô falando disso. E eu lembro que, óbvio, né, quando meu pai começou a pastorear de forma integral nessa época, não tinha só isso, né? Não tinha só esse casal de mendigos, a igreja já estava um corredor, já era um cômodo de uma casa, vamos dizer assim. E a gente não tinha certeza de muita coisa. A igreja, sei lá, poderia pagar na época, eu acho que era um salário mínimo, sei lá, R$300, né? E meu pai tinha casa, família, né? E você entende que teve várias vezes que a gente orou no café para vir um almoço, no almoço para vir um lanche, no lanche para vir a janta. E vinha, porque Deus ele não deixa seus servos padecer. Deus ele é fiel. Só que eu quero que você entenda que se essa não é a sua situação, se você não está vivendo um momento atípico na tua vida, se Deus não te chamou para viver de provisão, se Deus não pediu que você largasse as suas redes, mas que você transmitisse ele no seu trabalho, na sua vida cotidiana, no seu ministério, você precisa entender que não é normal você tá todo tempo pedindo socorro para Deus ajudar você a pagar o teu cartão de crédito, todo mês é um rolo porque você não consegue fechar as contas. Não é normal. Entende? Então eu quero que primeira lição do dia para de seguir pessoas que fazem você achar que é normal a vida que Deus não quer que você viva. Primeira coisa que eu quero que você faça, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, Sula, existe dívida saudável? Então, vamos lá, vamos entender.
Sula, você tá querendo dizer que não dá mais pra gente usar cartão de crédito, não dá pra gente fazer, a gente não pode mais, né, pegar empréstimo nenhum. Gente, eu vou mostrar pra vocês biblicamente, vocês vão entender, porque eu uso cartão de crédito, eu uso muito cartão de crédito, tá? Minha fatura, inclusive, é bem alta, mas a gente aprende o jeito certo de usar o cartão de crédito. E eu não quero que você se baseie pelo que eu penso. Eu quero que você pense comigo no que a Bíblia diz. Então, deixa eu pegar aqui meu rascunho. Abra sua Bíblia, ou então escreve aí para você não se perder. Nós vamos ler 3 versículos e eles se complementam, tá? Então, Romanos 13, capítulo 8. Desculpa, Romanos capítulo 13, versículo 8, parte A. Provérbios 22, 7 e 1 Coríntios 7, 23. Eu vou até escrever aqui, para quem chegar, for ir pegando essa informação. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Deixa eu botar uma barra aqui. Provérbios 22, versículo 7 e 1 Coríntios. Tá anotando aí, gente? Depois vocês parem para poder pegar na Bíblia, para vocês não achar que eu tô induzindo vocês ao erro, né? Tipo, vamos ser crentes de Bereia aqui, né? Vamos conferir, vamos ler, vamos ter o nosso contato. Mas diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, tá? Então, olha o que a Bíblia tá falando pra gente não dever nada a ninguém. Gente, a Bíblia tá falando isso. Quando eu li esse versículo, gente, mas a Bíblia falou isso, né? Eu já li isso, né? Como é que pode? Mas, Provérbios 22, 7. Uma coisa vai completar a outra. Acompanha comigo o raciocínio, tá? E bota foguinho aí, bota coraçãozinho aí, porque isso faz a live aparecer para mais pessoas. O Instagram não tá mostrando a live para as pessoas. Então, manda essa live para as pessoas, tá? Os ricos, Provérbios 22, 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, presta atenção. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. 1 Coríntios 7, 23 diz assim: Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Eu vou repetir. Deus comprou vocês por um preço, e que preço, né? Não se tornem escravos de seres humanos. Então, a gente está fazendo um link aqui. A Bíblia está falando para você não dever nada a ninguém. Depois está falando que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. E depois está falando que Jesus comprou por um preço para você não ser escravo de seres humanos. Qual o problema da dívida? O problema da dívida é que ela te torna escravo. O problema da dívida é que ela te rouba o poder de escolha. O problema da dívida é que quando você a faz, você está pensando só no agora. Quando você faz uma dívida, eu vou falar, tem coisas que não são dívidas. Você precisa entender isso, tá? O problema da dívida é que quando você vai comprar algo, um bem, né, e você faz uma dívida para contrair aquilo ali, naquele momento aquilo parece mais importante. Só que você não sabe o que vai ser mais importante no próximo mês. Você não sabe. Eu vou contar uma experiência que eu sempre conto quando eu falo de dívida. Quando a gente organizou a vida pela primeira vez, né, o nosso primeiro ano ali de vida organizada, a gente botou como meta a gente comprar o nosso primeiro carro à vista, coisa que a gente nunca imaginou fazer. Hoje a gente já comprou 2 carros à vista. E aí a gente pegou uma parte, né? A gente gastava mais do que a gente ganhava. E quando a gente se organizou, a gente começou a guardar 30% daquilo que a gente ganhava.
E a ideia era comprar um carro, né, à vista depois do final de um ano e meio, enfim. Só que nesse período que a gente estava juntando dinheiro, a minha mãe estava com câncer, né? Minha mãe estava doente. Então eu tava, todo mês a gente tinha aquela meta ali de guardar aquele valor. Só que por várias vezes a minha mãe precisou de algo. A minha mãe precisou, a gente precisava pagar, alguma coisa se tornava mais cara por conta de emergências em relação a ela. E a pergunta simples que eu quero te fazer é: o que era mais importante? O carro ou a minha mãe? O que é mais importante? Diz aí pra mim nos comentários. Se você tivesse agora que escolher seu carro ou a sua mãe, quem você escolheria para você priorizar? O carro ou a sua mãe? Me diz aí. Bom, era mais importante a minha mãe. E por vezes a gente não conseguia juntar aquele valor, porque minha mãe era mais importante. Agora você entende que se eu tivesse financiado o carro, eu não tinha como escolher a minha mãe? Eu tinha a obrigação de pagar por aquilo? Você entende isso? A dívida, ela te rouba o poder de decisão. A dívida te rouba o poder de decisão. Então, esse é um problema da dívida. A dívida, ela te torna escravo, porque você não tem como escolher. Você se torna escravo daquilo ali. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Estão falando aqui, ó, a mãe, claro, família sempre, do que bens, óbvio. Só que quando a gente faz dívidas, a gente acaba se tornando refém, tá? Então, o que a gente aprende? A gente aprende que a dívida torna a gente escravo e que a gente perde o poder de decisão. E é isso que eu quero que vocês entendam. Nem toda dívida, ela te torna escravo. Nem toda parcela é dívida. Existem dívidas, foi o que eu perguntei no início, existem dívidas saudáveis? Na verdade, existem dívidas que não são dívidas. Ó, a Data pergunta assim, a dívida cega? O dinheiro cega? Então, a dívida, por vezes, te cega. O dinheiro não, gente, o dinheiro é só um pedaço de papel. O dinheiro é só um pedaço de papel. Porque o dinheiro, ele vai refletir aquilo que tá dentro da gente. É só mais um instrumento na nossa mão. O que a gente faz com o dinheiro é o que a gente é, tá? É por isso que eu falo com vocês. É por isso que a mentoria Organize e Prospere não é uma mentoria que vai te dar uma planilha. Não é. Não é uma mentoria que vai te dar assim, ó, faz isso, não. Por quê? A dívida, ela é um reflexo de algo dentro. O dinheiro não cega, é a gente que tá cego. É a gente que tá cego. A gente não consegue visualizar. O dinheiro é só mais um instrumento que vai ser usado por uma pessoa que tem hábitos, comportamentos, sentimentos que precisam ser tratados e trabalhados. Você entende isso? Então, não é que o dinheiro cega. A gente tem comportamentos, sentimentos que fazem a gente não enxergar certas coisas. E aí, voltando a falar, existem dívidas, que aí você fala assim, existe dívidas saudáveis? Eu acho que não existe dívida saudável, eu acho que existem parcelamentos, investimentos, coisas que parecem dívidas, mas que não são dívidas. Tem gente que fala assim, dívida boa e dívida ruim. Eu acho que uma dívida boa não é, de fato, essa dívida que a Bíblia fala que te aprisiona, que tira o seu poder de escolha. Por exemplo, se você vai fazer algo que isso vai te retornar dinheiro, ou seja, você está investindo. Uma empresa, por exemplo, é diferente você trabalhar com uma pessoa endividada e com um CNPJ endividado, porque é diferente a dinâmica como a gente trabalha com a pessoa física e como a gente trabalha com a pessoa jurídica. Uma pessoa física, ela vê dívidas de um jeito, uma pessoa jurídica, empresa, vê dívidas de outro. Como assim, Sula? É normal uma empresa, um CNPJ, ela precisar de investimentos para crescer. Ó, preste atenção aqui. Para crescer. Agora, se a sua empresa precisa de empréstimo para quitar dívidas, ela está doente.
o empréstimo, o dinheiro, injetar dinheiro na empresa, ele é saudável, você pegar um empréstimo, quando isso é feito para crescer. Agora, quando você está precisando de empréstimo para salvar, tipo assim, sabe? Porque não tá dando, não tá fechando, isso é escravidão. Você vai empurrando isso e só vai ficando pior, tá? Agora, pessoa física. Ó, exemplo. Eu faço bolo. Comecei a fazer bolo, ok? Comecei a fazer bolo e aí a encomenda aumenta, eu não tenho uma batedeira. E aí eu vou falar assim, caramba, se eu tivesse uma batedeira, e pessoas, né, eu já atendi confeiteiras, né, num nível maior, de ter maquinário, né, de ter umas coisas assim mais robustas, de ferramentas para produzir mais e melhor. E aí a pessoa fala assim, poxa, se eu tivesse esse instrumento aqui, eu ia poder fazer esse doce tal que hoje eu não consigo fazer. Se eu tivesse esse maquinário aqui, eu poderia fazer isso daqui que hoje eu não consigo fazer. As pessoas estão pedindo e eu não tenho para oferecer. Então, quando eu compro isso e parcelo, isso não é uma dívida. Isso é um investimento. É diferente de quando eu, pro meu próprio deleite, eu tô na minha casa, eu quero assim, às vezes eu já até tenho uma batedeira, mas eu olho assim, essa batedeira aqui é linda, né? Ai, vai combinar tanto com a minha cozinha. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas parcela 10 vezes sem juros. Isso é uma dívida. Tem gente que acha que casa é investimento. Casa, gente, desculpa trazer isso pra vocês, mas casa não é investimento. Casa própria é conforto, é sonho realizado. Carro não é investimento, é conforto, é sonho realizado, é comodidade. A não ser que hoje você gaste muito mais de passagem do que você pagando a parcela de um carro, o IPVA, combustível, seguro, manutenção. É muito difícil ter famílias aonde o custo de um carro seja realmente como um investimento. Por exemplo, já teve pessoas na mentoria Organize e Prospere que a gente analisou e a gente viu que se essa pessoa financiasse uma moto, era mais vantajoso para ela do que ela não ter o financiamento da moto. A pessoa ia economizar mais dinheiro pagando o financiamento da moto e usando a moto do que se ela não fizesse aquele financiamento, ela tá gastando muito mais. Se você, por exemplo, vou trabalhar com carro, aí o carro para de ser uma dívida e passa a ser um investimento, porque vou trabalhar de Uber com carro, então o próprio Uber paga o carro e ainda sobra. Vocês estão começando a entender o que é a diferença entre dívida e investimento? Por exemplo, a mentoria Organize e Prospere, hoje eu parcelo ela em 12 vezes. Isso é dívida? Não, isso não é dívida, isso é um investimento. Porque você vai ter o retorno desse dinheiro e muito além do que esse dinheiro. A gente tem relatos e relatos de pessoas, eu viro e mexo, eu coloco no meu Instagram, que um mês depois que a mentoria acabou, já tinha 2 vezes o valor da mentoria investido, né? De retornos muito rápido, gente, muito rápido do dinheiro que você investe. Por quê? É um investimento. Você sozinho ali mexendo com dinheiro, às vezes, esses dias é difícil eu pegar, é bem difícil, acho que só aconteceu 2 vezes. Essa foi a segunda vez que eu me lembro, né? Mas assim, uma coisa muito perto disso. De alguém virar pra mim e questionar o preço da mentoria, de falar assim, eu achei caro. Às vezes o pessoal não tem noção, né, do que é uma mentoria, do custo disso e tudo mais. Aí eu falei assim, não é caro, né? Eu ri. Você pagaria 3 mil reais para ganhar 10 mil reais de volta? Você pagaria 5 mil para ganhar 20, 30 de volta? Pensa, é muito mais caro você tá jogando dinheiro fora todos os meses por não saber administrar. Então a gente precisa entender o que é dívida e o que é investimento. E parar de achar que a promoção que tá 50% na roupa é um investimento.
E parar de achar que a blusinha que caiu de preço é um investimento para você massagear o seu ego. Investimento não é dívida quando aquilo fizer você parar de ter prejuízo ou aquilo fizer você ter lucro. Isso é investimento. Agora um carro não é investimento. O carro vai fazer você gastar mais. Tô falando pra você não ter carro? Claro que não, né, gente? Eu quero que você se organize para você ter o seu carro, mas eu quero que isso seja algo no seu orçamento que não te sufoque. Que não faça você ter uma vida de menos qualidade de vida, porque tem gente que tem um carro top na garagem, mas não tem dinheiro para viajar com o carro. Aí você que sabe, o que você quer ter? Um carro de não sei quantos mil, que você... Maneiro, tem um carrão, né, para mostrar para as outras pessoas, mas você não tem qualidade de vida com a sua família, porque o carro consome tanto dinheiro da tua casa, PVA, é seguro, não sei o quê, que não sobra dinheiro para você viver. E aí? E agora eu quero falar com vocês uma dica importante para quem tem dívida, tá, gente? Cuidado na hora de querer resolver a dívida. O que as pessoas fazem de errado? Primeiro, as pessoas se desesperam. No desespero, você não resolve nada direito. Presta atenção, você que tem dívida, o que eu vou falar agora para você aprender como sair da dívida. Dívida não se resolve no desespero. O banco ligou, olha só, você está devendo. Olha, você tem que pagar, a sua dívida já está em não sei quantos mil. Aí você fica desesperado. A gente tem aqui um refinanciamento para você pagar parcelas suaves de não sei quanto. Aí você vai lá no desespero, não tá bom, porque você se sente pressionado por aquilo. Aí você se compromete com uma parcela que depois você paga 1 mês, 2 meses e você não consegue. Sabe o que aconteceu com a sua dívida? A sua dívida dobrou de preço. Quando você refinancia uma dívida, você quase dobra o valor dela. Como assim, Sula? Imagina só que a fatura que você não pagou do seu cartão de crédito estava em R$1.000. A dívida original é R$1.000. Aí o banco te liga e fala assim, passou um tempão que você não está pagando, ou você está pagando o mínimo. Se você está pagando o mínimo de cartão de crédito, gente, por favor, para com isso. Pagou o mínimo uma vez, no outro mês vai ser pior. Você entende que vai ser pior? A não ser que esse mês tá acontecendo uma coisa muito ruim e você sabe que no mês seguinte você vai pegar uma bolada de dinheiro e aí você vai conseguir pagar tudo direitinho e vai regularizar. Fora isso, sua vida normal, para de pagar mínimo. Para de pagar mínimo de cartão de crédito. Deixa essa conta de lado, vai pegar o dinheiro que você estava querendo pagar de mínimo e vai procurar uma ajuda profissional para te ajudar a resolver isso daí, tá bom? Então, preste atenção. Não refinancia dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de empréstimo pessoal. Não refinancia, porque a sua dívida, ela vai dobrar. O que eu estava falando com vocês, a dívida inicial era o quê? R$1.000. Aí, passou o tempo, você não pagou, aí a dívida tá em 3.000. Aí o banco te liga, a tua dívida já tá em 3.000, ó. Mas aí eu posso fazer o seguinte por você. A gente pode fazer suaves prestações, entendeu? De não sei quanto, 20 vezes, sei lá, R$200. Aí você pensa assim, R$200. Beleza, 20 vezes R$200. Mas já viu quanto vai dar no total? Aí, vamos supor, né? 20, eu acho que eu exagerei, né? 20 vezes 200 dá 240, 2.400, dá até menos. Então, deixa eu ver aqui. Vamos supor, pensa que ele fez uma parcela com você que a sua dívida parcelada fica suave no mês, mas só que o final dela vai ser 6.000. Aí você pensa, não, mas é suave, mas só que você pensa, a dívida inicial era 1.000. Aí ela foi para 6.000. Existe uma maneira de lidar com dívidas que você pode pagar ela com um desconto. Só que o desconto vai ser em cima da dívida base. Quando você estava devendo no cartão 1.000, qual era a dívida base? 1.000. Quando você refinanciou a dívida, você baseou ela na base de 3.000.
Vê se você está conseguindo acompanhar comigo aqui. Então, a dívida era 1.000. A dívida base era 1.000. Quando você refinancia, o banco ligou para você. Nossa, a dívida está em 3.000, mas aí você pode pagar em suaves parcelas, aí vai dar 6.000. Não vai falar, né, que vai dar 6.000, vai te falar só das parcelas. Aí, beleza, aí você refinancia. Qual é a dívida base? 3.000. 3.000 não, 6.000. Aí você pagou um mês, pagou outro mês, mas você não se organizou, você não se planejou, você não organizou a vida, você só agiu no desespero. Aí você foi lá e não conseguiu pagar aquela dívida. Aí a dívida que era 6.000 vai virar 12.000, vai virar 10.000. E assim vai virando uma bola de neve. E aí quando você tiver desconto, quando você for procurar a Sulamita, para você poder resolver a vida, que você já viu que não tem jeito, né? Infelizmente, não faça isso. Não deixa para procurar ajuda só quando não tiver jeito. Quando você já se furou todo, já se ferrou todo, aí você quer procurar ajuda. Não faz isso. Aí quando você vier procurar a Sulamita, qual é a dívida base? 12.000. Aí você vai ter desconto? Vai. Vamos supor que você conseguiria desconto de, sei lá, 50%. Se você tivesse vindo com a dívida de 1.000, o desconto de 50% daria quanto? R$500. Mas como a sua dívida base era 6.000, qual é o desconto de 50%? 3.000. Você entende o prejuízo de você ficar ali, ó? E outra coisa, gente, não troque uma dívida sem risco por uma dívida de risco. Tem gente que no desespero, o que faz? Pega um empréstimo para pagar outro. Vamos lá, isso é uma estratégia, sim, dependendo de muita coisa, gente, dependendo de muita análise, de muito contexto, de taxa, de muita coisa. Não é qualquer pessoa que isso é uma estratégia adequada. Aí vamos lá, você tinha uma dívida de cartão de crédito. Dívida de cartão de crédito, vamos ver se vocês estão entendendo. É dívida de risco ou é dívida sem risco? Não é dívida de risco. O que isso significa? Significa que ninguém pode pegar tua casa, teu carro, teus bens, se você não pagar. Vai acontecer o quê? Seu nome vai ficar... O pessoal fala que fica sujo. Sabe o que eu gosto de dizer? Que seu nome fica protegido de você mesmo. Porque aí você não tem como fazer mais dívida. É uma proteção para você mesmo. Para de olhar o fato de... Às vezes, a gente pega o cliente e fala assim, olha só, essa dívida aqui, se você ficar tentando pagar ela dessa forma, você só vai se endividar mais e você não vai sair desse ciclo. É melhor aplicar essa técnica aqui, que eu ensino dentro da mentoria. Se a gente aplicar essa técnica aqui, desse jeito aqui, agora você vai ficar com o seu nome protegido de você mesmo. Mas depois esse ciclo acaba e você começa uma vida nova. Mas tem pessoas que ficam apavoradas, principalmente nós cristãos. Ai, meu nome vai ficar sujo. Gente, sujo é um nome que as pessoas inventaram. O seu nome vai ficar protegido de você mesmo. Para você criar uma estratégia. Para de querer pagar a dívida a qualquer custo, sendo que você não está conseguindo pagar ela. Que você só está se enrolando. Dívida, preste atenção. O que as pessoas pensam quando elas têm dívida? Elas ficam desesperadas para pagar a dívida. Só que não tem como você pagar dívida sem se organizar primeiro. Dívida, preste atenção que eu vou falar, que é até o próximo passo. Dívida, ela é um sintoma. Um sintoma, não é a doença. Já viu criança com febre? Criança com febre. Quando a criança tem febre, febre é a doença? Febre é a doença? Gente, tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, manda foguinho aqui, manda coração aqui, pra eu saber se tá fazendo sentido pra vocês. Quando a criança tem febre, febre é a doença? Febre não é a doença. A febre é um sintoma, de que tem alguma coisa errada no organismo daquela criança. Se você ficar enfiando de pirona naquela criança, ela vai passar a febre e se for algo grave, a doença só vai aumentar. Porque você não está tratando a doença, você está tratando um sintoma. Aí o que a gente faz quando a gente é mãe de criança pequena? A criança tem febre que está aumentando, você leva ela para o médico avaliar,
para saber se tem alguma doença ali por trás e o que, que é pra gente tratar. Não adianta você ficar dando de pirona. Você precisa entender o que está causando aquela febre. Aí o que, que a pessoa faz? Ela pega mais dinheiro para pagar aquela dívida, faz uma dívida para pagar outra e só vai enrolando. Por que, que só vai enrolando? Gente, não adianta. Dívida é sintoma de emoções, de coisas que você faz, que você não faz, do seu estilo de vida, de como você lida com o dinheiro. Dívida é um sintoma. E você sabia que tem tudo a ver com Deus na nossa vida? Se você é cristão, porque aqui é um Instagram de casais cristãos, né? Ou cristão, ou solteiro, divorciado, mas a base aqui é que nós somos cristãos, certo? Nós acreditamos na Bíblia. Sabe onde que tá? Sabe como a dívida nasce? A dívida nasce de duas situações que têm a ver com Deus. Primeiro, quando você fica esperando que Deus faça uma coisa que era para você fazer, e quando você quer fazer algo que era para Deus fazer. Quantas vezes a gente tem uma situação que parece impossível pra gente, aí o que a gente faz? A gente desespera, a gente chora, a gente deprime, a gente se queixa, a gente reclama, a gente vê o limite do cartão de crédito, se dá para passar, a gente liga pro banco para saber se tem margem, a gente pensa no consignado. E aí a gente ora? A gente pede socorro a Deus? Nessa turma, como em outras, teve uma situação de uma mentorada que ela virou para mim e falou assim: Sula, no meio do processo, né? O carro bateu, vamos precisar gastar um dinheiro, tô desanimada, a gente tá muito triste, tá desanimada, não sei se eu vou conseguir terminar o processo. Aí começou, né? E em outras turmas também já tive essa situação. E aí eu perguntei assim pra ela: vou te fazer uma pergunta clichê aqui, tá? Você já entregou isso pra Deus de coração? A sua dificuldade? Aí ela falou assim: de verdade não. Porque a gente esquece que a gente tem um Deus. A gente está tão acostumado a fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, nas nossas condições, que a gente esquece que a gente tem um Deus. E aí, quando a gente se depara com uma coisa impossível, a gente continua cavando. A gente continua fazendo as nossas besteiras, achando que a gente resolve. Só que o impossível não é para você resolver. Aliás, eu não tô falando nem de impossível, eu tô falando de coisas que passou de você. Sabe o que acontece? A gente pensa assim: quando é que eu vou buscar Deus? Depois que eu já tô na lama. A gente pensa em buscar Deus depois que a gente tá na lama, né? Enquanto, tipo assim, não, faltou dinheiro esse mês aqui, faltou dinheiro, eu vou precisar, mas eu preciso fazer não sei o que aqui, mas eu não tenho dinheiro. Passa um cartão. Mês que vem a gente vê. Não, vou precisar consertar isso aqui, mas não tem dinheiro não. Não, passa no cartão, mês que vem a gente vê. E a gente não vai conseguir pagar, o cartão esse mês. Embolou demais as contas, meu Deus, veio a escola, não sei o quê. E o banco tá oferecendo um empréstimo aqui, ó, um valor livre aqui para você gastar. Olha, que oportunidade incrível! Não sei, olha, 6.000 reais eu posso pegar. Que maravilha! Vou pegar e eu pago minhas contas, depois bota essa parcela aí. Aí, só quando tudo embola de um jeito absurdo, aí é que você acha que você tem que pedir ajuda a Deus. Quando na primeira falta, eu lembro que minha mãe e minha avó, né, quando faltava algo e que faltava recurso, elas iam orar, pedir a Deus provisão. Hoje a gente não precisa orar, não. A gente tem cartão de crédito. Cartão de crédito resolve. Você entende que eu falei lá no início da live? Que às vezes a gente acha que a gente é servo do dinheiro só quando a gente fica com essa
Que esse senso comum, né? Que eu só vou servir o dinheiro, porque a Bíblia fala que eu não posso servir o dinheiro, mas eu só vou servir o dinheiro se eu tiver muito dinheiro, né? Tem gente que não quer nem ser rico porque fica com medo de ser dominado pelo dinheiro. Mas ei, você com pouco dinheiro, o dinheiro já pode estar tomando o trono no teu coração e você nem sabe. Você nem percebeu. Mas você trocou a provisão de Deus por um recurso que não é provisão, um recurso que vai te enrolar cada vez mais. Se não tivesse isso, você clamaria a Deus. Mas como tem isso, você acha que isso ainda é a sua parte. Não é. Cartão de crédito é um dinheiro que não é seu. Vou repetir, que a gente esquece. Cartão de crédito é um dinheiro que não é seu. Repete isso. Alguém pode escrever isso aqui nos comentários? Cartão de crédito é um dinheiro que não é seu. Se não é seu, você não tem. Isso é um empréstimo. Cartão de crédito é um empréstimo com um dos juros mais altos por ser um empréstimo de forma rápida e fácil. Tá? Então, quando eu uso cartão de crédito de forma errada, existe a forma certa, eu estou pegando dinheiro que não é meu. Então, quando faltar para você, para de olhar para o cartão de crédito como provisão. Olha para Deus. Volta a olhar para Deus. Volta a pedir Deus provisão. Espera Deus fazer. Porque Deus, com todo respeito, assim, que Deus ele tem uma mania de fazer as coisas nos 45 do segundo tempo. Que é para deixar o nosso coração, né? Para testar a nossa fé. Quem aí já viveu? Aí, ó, cartão de crédito é um dinheiro que não é seu. Quem aí já viveu os 45 do segundo tempo de Deus? Quando você achava que não ia ter solução, que não tinha mais para onde correr. Aí Deus veio e trouxe a solução. Mas foi ali, ó, nos 45 do segundo tempo. Deus faz isso. E a gente não tem paciência. A gente é uma geração imediatista. A gente é uma geração que tá acostumada a fazer... É a geração do celular, né? A gente é uma geração que tá acostumado a pegar informação rápido. Eu não. Minha amiga que acabou de comentar aqui, a gente é da época que quando a gente ia fazer uma pesquisa, né, Raquel? A gente tinha que ir pra biblioteca. A gente pegava um montão de livro para poder fazer a pesquisa. E aí, hoje, rapidinho, você fala pro ChatGPT, você fala assim, eu preciso fazer um trabalho com referências, eu quero que você traga aqui as referências do autor tal. Você faz trabalho assim e, sei lá, em 1 minuto, tu tem aí o trabalho. Se entende que o micro-ondas faz uma comida, sei lá, que ia demorar 10 minutos em 1 minuto? Você entende que hoje a gente está bombardeado pela agilidade e não é à toa que você não tem paciência mais para as coisas. Porque a sociedade, nosso tempo é um tempo de agilidade. Então a gente perdeu a paciência de esperar. A gente não tem mais a paciência de plantar, regar, esperar, levando para a vida financeira. A gente não tem mais paciência de guardar dinheiro, conquistar um sonho, guardar... Porque, né, se eu posso ir logo ali financiar e pegar logo bem para mim, já vou ver ele. A gente não tem paciência de juntar e ver aquele sonho crescer, de ir pegar e ter a sensação de conquistar algo. Gente, deixa eu falar uma coisa triste aqui para você. Quando você financia um carro e você sai com ele lá da loja, desculpa, mas ele não é seu, ele é da financiadora. Ele só é seu quando você acaba de pagar ele. Eu já atendi 1, 2, mais de 3 casais que chegaram para mim e perdendo o carro. Por que perdendo o carro? Já tinham pagado metade do tempo, ou seja, já tinham pagado o carro, mas não conseguiram continuar pagando a parcela do financiamento. E perderam o bem e todo o dinheiro que eles pagaram. Quando você financia uma casa, a casa não é sua. A pessoa fala assim, mas pelo menos você está pagando uma coisa que é sua. Ó, quando eu tiver outra aula de investimento, fica ligado no meu Instagram e participa. Que raras vezes, mas às vezes eu abro aqui e eu deixo as pessoas entrarem para assistir essa aula. Você vai entender quando a gente fala que, por vezes, o aluguel é investimento.
Mas não de qualquer jeito, existe uma estratégia por trás, tá? Não é só viver de aluguel, mas uma estratégia por trás. Às vezes você acha assim, não, eu vou financiar esse imóvel aqui, mas eu tô pagando pelo menos uma coisa que é minha. Ai, desculpa, não é sua, só é sua depois que você terminar de pagar. Ó, que a Nuna está falando. Por isso cancelei meus cartões de crédito após uma palestra de gestão financeira comigo. Porque a gente acha que o cartão de... A gente acha que é nosso porque a gente pegou. Não é. Não é. Então, por que que a gente está assim? Isso foi a sociedade que foi colocando na gente. Você precisa agora. Mas como é que é a lógica da vida, gente? Você planta para você colher. E a dívida é o quê? Você colhe para depois plantar. Você entende que é contra-intuitivo a ordem da vida? Isso faz a gente se endividar. Peraí. Tem saída, Sula? Tá bom, tô endividada. Já entendi que tá tudo errado, mas tem saída pra gente terminar? Tem saída, gente. Agora, a saída não é você pegar mais dinheiro. Tem gente, eu fico muito triste de verdade. De verdade. Eu sei que às vezes vocês pensam assim, né? Poxa, Sula, você tá querendo vender pra mim. Gente, eu vou vender pra você. Sabe por quê? Porque é a maneira que eu tenho de te ajudar. Eu nunca me sinto mal em vender a mentoria pra alguém. Sabe por quê? Porque eu vejo as realidades totalmente transformadas depois da mentoria. O que vocês pagam na mentoria é sempre... Guarda isso que eu vou falar pra você. É sempre menos do que o que vocês recebem. Vocês recebem sempre muito mais do que vocês pagam. Muito mais. Vocês podem perguntar a todo mundo que faz a mentoria. Oi, Julie. Oi. Deve ser a mão da minha. Ó, a Nunes fala, não, eu vi uma outra coisa aqui. A Esther, espaço Esther. E para pontos? Então, muito boa a tua pergunta, Esther, muito boa. Sula, então vale a gente usar o cartão de crédito para ter pontos? Eu uso o cartão de crédito para ter pontos. Agora, inclusive lá dentro da mentoria, a gente ensina você fazer pontos sem precisar usar o cartão de crédito. Você pode fazer pontos e milhas sem precisar ter dívida, tá? Mas, óbvio, o cartão de crédito, ele também é um potencializador dos pontos. É mais um pouco, mas eu vou te falar um negócio aqui, tá? Ele é o que menos pontua, tá? Se você acha que usar tudo no cartão de crédito é o que vai fazer acontecer, não vai, tá? Não é. Eu demorei... eu vou falar 2 anos, porque os pontos expiram em 2 anos. Então, eu tenho certeza que deve ter ficado mais lá, mas em 2 anos eu juntei 15 mil milhas. 15 mil milhas, só. 15 mil milhas não dá praticamente pra nada. Pra viajar, esquece, né? Ou então comprar uma panela. Em 6 meses, em 7 meses, mais ou menos, a gente conseguiu fazer umas 200 mil milhas. Com as estratégias, tá? Com as estratégias. Na mentoria tem uma aula que de um mentor de milhas, não sou nem eu que dou, que ensina como fazer isso à vista, tá? À vista, no débito, no Pix, enfim, tranquilo, dá pra fazer. Só que, vamos falar dos pontos. Muitas pessoas se endividam por causa de vantagens. E é isso que eu quero falar com vocês aqui também. Eu vou aproveitar essa dúvida da Esther, porque ela é muito pertinente. Tem pessoas se enrolando financeiramente para poder ter vantagem no cartão de crédito. Nenhuma vantagem, escuta o que eu tô te falando, guarda isso na tábua do teu coração. Nenhuma vantagem supera a paz da organização. Não adianta você estar usando o cartão de crédito para fazer pontos e milhas. Porque eu tenho a vantagem, porque eu tenho cashback, porque eu tenho não sei o quê. Mas isso está te enrolando financeiramente. Tá entendendo? Não vale a pena. Agora, quando você aprende, quando você se organiza financeiramente e você pode usar isso a seu favor, aí é o melhor dos mundos. Tá? Então, cuidado. Você quer usar cartão de crédito para ter vantagem? Pode usar, eu uso, mas aprenda a fazer isso da forma certa.
uma das formas, eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Uma das formas que a gente usa o cartão da forma certa, primeiro, eu parcelo coisas que são investimentos. Então, por exemplo, para mim, a anuidade, o que tem a anuidade? Não entendi, Esté, explica aí, o que tem a anuidade? Então, coisas que eu parcelo no cartão. Eu parcelo coisas para minha pessoa física, tá? Para minha pessoa física, coisas que tem a ver com educação e crescimento. Coisas que são investimentos. Então, a gente aprende lá na mentoria a deixar uma parte do dinheiro, a gente tem lá um valor para gastar com o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para que a gente possa aprender e ganhar mais dinheiro. Só ganha mais dinheiro quem cresce, tá, gente? Se você continua sendo a mesma pessoa, você não vai ganhar mais dinheiro. Você pode até ganhar, mas é a mesma coisa que não ganhar. Então, só evolui quem evolui, ok? Só tem habilidade de ganhar mais dinheiro quem investe em si mesmo. Então, a gente tem uma parte lá do nosso salário que a gente guarda para poder investir em si. Então, dessa parte, eu posso comprometer fazendo parcelas que caibam ali, tá? Naquele valor ali, que a gente já separa direitinho para fazer esse tipo de investimento. Então, eu parcelo cursos, pós, né? Para empresa. Para empresa, eu parcelo, né? Olhando agora a mentoria. Coisas que têm a ver com investimento para a empresa, coisas que vão fazer bem para a empresa, coisas que vão fazer a empresa crescer, como eu falei para vocês. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mentoria, ela só hoje é um negócio de verdade, porque 2, 3, acho que já vai fazer 3 anos, acho. Né? Vai fazer 3 anos que eu participei de um evento. E eu participei de um evento e lá eu já vim orando a Deus sobre a mentoria, porque a mentoria desde o primeiro cliente, quando eu ainda fazia, estava fazendo ainda após, ela trouxe resultado para todo mundo que eu atendi. Todo mundo que vem fazer a mentoria comigo, que faz, que bota em prática tudo que eu ensino, tem resultados extraordinários. Não tem ninguém. Quando a pessoa não tem resultado é porque ela não fez. Pode perguntar. Até a pessoa vai falar, não, mas eu não fiz direito, eu não participei direito, eu não fiz tudinho. Mas quando a pessoa vem e faz o que a gente ensina, os resultados são extraordinários. Eu tô falando resultado de paz, resultado de família, resultado de dinheiro, tá? Não é só hipotético, não. Tá? Falando do evento. E eu lembro que eu já pedi a Deus, falei assim, Senhor, tá, mas isso aqui, a mentoria, pra mim, só uma renda extra. Parece que não flui, não anda. Pra mim, financeiramente pra mim, entende? Para as pessoas funcionava, tá? Mas pra mim, como negócio, não funcionava. E eu participei do evento e a proposta, eles apresentaram uma mentoria que custava 15 mil. Eu estou falando 15 mil, tá? 15 mil a gente não acha ali na rua. E eu não tinha 15 mil, nem na reserva, não tinha 15 mil, e eu não tinha nem para parcela, porque a parcela daria 1.250, né? Então eu não tinha dinheiro, eu não tinha certeza de que oi, né? Tô falando aqui. Eu não tinha certeza de que eu conseguiria pagar aquela parcela. Só que, é o que eu falo com vocês sobre dinheiro. O dinheiro não pode ser seu senhor. Às vezes a gente... É um assunto, gente, para muitas lives. Você já vai ficar aqui até... Já fez 1 hora aqui de live, mas o assunto tá... eu preciso falar, eu preciso passar tudo para vocês. Quando a gente fala pro dinheiro não ser nosso senhor, não é só sobre você ter controle sobre ele, mas sobre Deus ter controle sobre a sua vida. Porque às vezes a gente fica se limitando para poder fazer as coisas baseado na nossa conta corrente. Então é como se eu pegasse e aí vamos supor, aparece um desafio para mim. Aí primeiro eu olho a minha conta, deixa eu ver se a minha conta me permite participar desse desafio. Não dá.
Eu peço permissão pro dinheiro. Você entende que parece que você está pedindo permissão pro dinheiro? Para fazer as coisas? Você entende que nesse momento o dinheiro se tornou seu senhor? Você entende? Como isso é sério? Como é sutil? E aí a gente não faz. E naquele dia eu falei assim, Senhor, eu não tenho. Mas tudo isso que essa pessoa está me apresentando aqui, de solução para o meu negócio, é tudo o que eu estava te pedindo em oração. Aparentemente eu não tenho, mas se o Senhor me der uma palavra, eu sei que eu vou ter. Ela tá falando ali, essa mentora tá falando ali, que a própria mentoria vai fazer eu ter esse dinheiro para pagar e ela vai se pagar. Só que eu não posso confiar nela, eu posso só confiar na tua palavra. E eu tinha que decidir aquilo naquele dia. E eu fiz uma prova com Deus ali naquele lugar. Eu não olhei para minha conta, aliás, eu olhei e já sabia que era não, se eu fosse olhar para minha conta bancária. E eu pedi a Deus, falei assim, Deus, eu vou fazer uma prova contigo aqui, no meu pensamento, e se eu vou mandar uma mensagem para o meu marido, se a resposta dele for positiva, isso é um sim, e se a resposta dele for negativa, isso é um não. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Mário na hora, e eu falei assim, eu estou pensando em fazer uma loucura / passo de fé. E aí ele falou assim, o que você fizer, eu tô junto com você. Ele não sabia o que era. Ele ficou sabendo quando eu cheguei em casa. E aí eu falei assim, amém, Senhor, eu vou lá, eu vou fazer isso. E eu paguei 15 mil. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses eu já tinha feito mais. Em um mês eu já tinha faturado mais 10 mil e em 3 meses eu já tinha mais do que pagado a mentoria. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente precisa aprender a controlar o nosso dinheiro. Sim, porque senão ele vai dominar você. Mas ele não pode mandar em você. Ele não pode decidir as coisas que você faz. Quem decide é Deus. Esses dias aconteceu recente. Apareceu para mim uma situação e para ajudar alguém. E eu falei assim, a gente tá com uma viagem agora, né, gente? Que vocês não sabem, a gente vai palestrar em Orlando. Gente, vamos palestrar em Orlando, né? Já é agora, dia 6, a gente viaja de outubro, Deus abriu essa oportunidade, a gente vai estar indo para lá, né? Uma coisa que parecia inimaginável. E a gente já tá assim, né? Bem apertado e tudo focado nisso, e apareceu uma situação que era pra gente ajudar. E olhando para nossa situação, essa situação, eu falei assim, Senhor, eu não tenho, mas posso te pedir uma coisa? Eu queria tanto ter semente para semear nisso, porque isso aqui é legítimo. Gente, Deus dá semente ao semeador. Deus dá semente ao semeador. Ó, a Fran Ferreira tá dizendo, gente, se deem essa oportunidade, façam a mentoria. Não é só anotar gastos e cortar custos, é muito profundo e verdadeiro, não é só sobre dinheiro. É mesmo, não é. A Fran é mentorada minha. E eu falei assim, Deus, eu queria ajudar essa pessoa, mas olhando aqui a gente não tem recursos, mas o Senhor é quem dá semente ao semeador. Gente, passou um dia, e Deus deu surgiu uma oportunidade ali de fazer um dinheiro extra, que talvez a gente fosse precisar, mas eu entendi perfeitamente que aquilo ali era a semente que eu pedi para Deus para semear naquela situação. Você entende o que eu tô falando? Eu não sei se você tá entendendo, eu não sei o quanto vocês estão entendendo o que eu tô passando, porque eu sei que é muito profundo, e eu sei que nem todo mundo vai ter a maturidade de entender o que eu tô falando aqui, mas é muito além. Não é só sobre dinheiro, é sobre estar sobre a direção de Deus. Quando você não tem controle sobre o seu dinheiro, o dinheiro tá controlando a tua vida, entende? Entende o que eu tô falando? Você não sabe como gerenciar isso. Então, você quer acabar com a dívida? Primeiro, para de olhar para ela. Vamos terminar que já foi.
Para de olhar para ela, começa a olhar para sua vida, porque a dívida, ela é um reflexo do estilo de vida que você vive. Para de olhar como que você faz para pagar a sua dívida. Começa a olhar para a sua vida cotidiana, mensal, para saber se ela está adequada com a sua realidade. Porque se ela não estiver adequada à sua realidade, você vai pagar essa dívida e daqui a pouco você vai ter outra. Eu já tive casais na mentoria que vieram para mim exatamente porque elas achavam assim, não, eu vou pagar essa dívida e nunca mais vai ter. Aí fazia outra. Não, quando eu pagar essa dívida aqui, nunca mais eu vou ter. E foi assim, embolando. Chegou para mim com uma dívida após a outra. Não adianta. Se você não olhar para sua vida, não adequar a sua vida. Imagina só, ó. Imagina. Ah, acabou a água aqui. Imagina que esse copo tá cheio de água. Ah, essa aqui a água é sua dívida. Aí você tá com um paninho tentando enxugar a dívida. Você pega um paninho e bota aqui e escorre do lado de cá. Pega aqui e escorre do lado de cá. Aí você olha pro copo, gente, mas o copo não esvazia. O que tá acontecendo? Aí quando você olha pra cima, tem uma torneira. Uma torneira tornando aqui, enchendo seu copo de água. Por mais que você enxugue isso, nunca vai esvaziar. O que é a torneira? É a sua vida, é o estilo de vida, é o padrão de vida, é como você lida com dinheiro todo mês. Não é a dívida, gente, a dívida é o menor dos problemas. Escuta, eu sei que hoje para você, se você tá aqui e tá preocupado com a dívida, ela parece um grande problema, mas deixa eu te falar, ela é o menor dos problemas. Se você não cuidar, não orientar a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus, nunca acaba o ciclo das dívidas. Isso que eu acabei de falar para vocês está em Mateus 6,33. A Bíblia fala assim, né? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas acham que buscar o reino de Deus é ir para a igreja, é servir na igreja. Não é. Não é apenas isso. O reino de Deus é um estilo de vida verdadeiro. Jesus comparou o reino de Deus, por exemplo, à parábola dos talentos, aonde ele chamou de servo negligente aquele que não conseguiu multiplicar seus recursos. A dívida, Jesus compara o reino de Deus com a parábola das virgens e fala que tinha virgens prudentes e virgens loucas. As virgens prudentes foram aquelas que guardaram azeite para mais do que um dia de reserva, porque elas não sabiam sobre quanto tempo o noivo vai demorar. Então, o reino de Deus não é ir para a igreja. O reino de Deus é um estilo de vida. Enquanto você... Aí, por que eu falei aquela frase, né? Porque esse versículo Mateus 6,33, na versão contemporânea fala assim: orientem sua vida de acordo com a realidade, iniciativa e provisão de Deus. Ou seja, enquanto você não colocar a sua vida de acordo com a sua realidade, entender, né? Como que eu faço para entender a minha realidade financeira, né? Você precisa buscar isso. E a provisão de Deus, entender que quando você acaba, você precisa esperar em Deus, a dívida sempre vai voltar. Se você não fizer isso, a dívida sempre vai voltar. A Esté tá falando assim, ó, fala sobre a mentoria, como pode adquirir? Gente, ótima pergunta. Olha, eu vou fazer o workshop dia 30 agora, né? É terça-feira que vem. Se você não tá no grupo do workshop, entra no grupo do workshop. Por quê? Eu posso falar aqui da mentoria? Posso. Como você pode adquirir? Você pode mandar uma mensagem para mim, eu vou conversar com você, entender qual é o seu caso, qual a sua necessidade, para saber se está adequado com aquilo que você precisa, para você não ficar frustrado com a mentoria, isso é muito importante. Mas no workshop, gente, eu vou mostrar como é a vida que Deus queria que você estivesse vivendo, o que você devia fazer e como você pode fazer isso comigo por uma condição muito especial. Então, no workshop eu vou apresentar a mentoria, eu vou também mostrar como ela funciona, vou dar condições especiais para quem quiser fazer a mentoria comigo. Vai ser incrível. Então, assim, entra no grupo lá do workshop, na minha bio tem um link escrito Workshop Organize e Prospere. Clica e espera eu te aceitar lá, tá? Eu ou a minha equipe,
para você participar do evento no dia 30. Mas se você tá ouvindo aqui e fala assim, Sula, eu preciso disso, eu quero isso para ontem. Manda mensagem para mim no privado, tá? Que eu vou conversar com você e eu vou te explicar. Mas a mentoria, gente, é um antes e depois. Por quê? Porque ela trabalha vocês de dentro para fora. A gente ensina vocês a lidarem com o dinheiro de forma emocional. A gente tem encontro com psicólogo, né? Não é só técnica, tá, gente? Muito emocional. Então, você vai aprender a lidar com o dinheiro em 4 aspectos: emocional, espiritual, conjugal para quem é casado e técnico. Então, olha, assim, não tem como a sua vida ser a mesma se você aplicar tudo que a gente ensina lá. Não tem como, gente, não tem como. De verdade, não tem como dar errado só se você não fizer. Só se você não fizer. Agora, se você quer mudar sua vida financeira e fazer isso da forma certa, de uma forma alinhada com a vontade de Deus, né? Que não vai fazer você... Porque, gente, dinheiro é um Deus. Você tem que ter cuidado como você aprende sobre isso. Porque você pertence a Deus. Então, não é largar de ser escravo do dinheiro para ser escravo da organização. Entende? É profundo o negócio. Então, participa, tá, gente? Se você ainda não tá lá no grupo, para quem tem empresa também, para quem tem empresa, precisa fazer 2 coisas. A mentoria Organize e Prospere e o ETUM. O que é o ETUM? ETUM é eu tenho um negócio. Então, no ETUM, eu vou te ensinar como você vai organizar a empresa. A Michelle, a Michelle é minha mentorada. A mentoria é uma mudança de mente real. Gente, é real. Para quem tem empresa, você precisa fazer o ETUM, que é um curso gravado já, tá? Rápido e direto ao ponto. E precisa fazer a mentoria. Só que quem compra o ETUM junto com a mentoria, ganha a mentoria do ETUM também, porque o ETUM é um curso gravado. Então, a pessoa compra e tem ali tem o grupo de tirar dúvida, mas não tem a mentoria, tá? Que é o contato comigo, que é tirar dúvidas comigo, tem o suporte de tirar dúvidas. Agora, quem compra o ETUM junto com a mentoria, tem a mentoria do ETUM. Então, eu vou acompanhar você também ali em relação às dúvidas. Eu vou ensinar você a aplicar o que você está vendo ali do ETUM na sua empresa, tá? Você vai conversar comigo ali pelo WhatsApp e eu vou poder te orientar, mando vídeo, a gente tem um contato bem mais próximo ali e você... Porque quem tem empresa, gente, quem tem negócio, precisa organizar dois tipos de vida. A vida do CNPJ e a vida do CPF. Então, o CNPJ, ele vai afetar o CPF, e o CPF vai afetar o CNPJ. Então, você precisa organizar os dois. Para quem tem dificuldade de concentração para quem tem dificuldade de concentração e concluir as coisas. Opa, oi, tudo bom? Você tá falando comigo, né? Esses dias mesmo eu fiz agora um exame, né? E descobri TDAH e fui na neuro ontem. Eu sou essa pessoa, tá, Esther? Que tem dificuldade de concentração. Por muito tempo eu tinha dificuldade de concluir as coisas. Só que eu acho que essa é a importância da mentoria. De ter alguém ali pegando no seu pé, né? De ter alguém chamando vocês. Ter um grupo de apoio. Porque quando você compra só um curso gravado, você fica sozinho. A mentoria é um espaço onde você tem alguém te acompanhando, alguém pegando você na mão. Óbvio, você vai precisar fazer. Eu não posso fazer por você. Isso é fato. Você precisa fazer, mas você ter alguém para te apoiar vai te ajudar a fazer isso. Inclusive, eu tô para trazer, tô para organizar aí um encontro com uma amiga minha que trabalha nessa organização de tempo, mente e tudo mais, para fazer essa soma na mentoria. E quem já fez a mentoria ou quem ainda vai fazer, mesmo você que já fez, poxa, eu vou perder isso, Sula. Não, vocês não vão perder nada, porque eu vou mandar para vocês atualizar lá na plataforma para que vocês não percam isso. Porque muita gente tem essa dificuldade de concentração, de tempo. O que eu aconselho é
Veja se essa dificuldade de concentração não é física, tá? Pode ser TDAH, pode ser falta de vitamina, pode ser problemas emocionais, pode ser várias coisas. Ou pode ser força de vontade mesmo, de ter um impulso a mais, você consegue. Então, às vezes, a gente precisa olhar pra gente se isso é persistente, se isso é físico ou se isso é comportamental, tá? Mas a plataforma dura 1 ano, então você vai poder ter acesso àquilo ali por 1 ano, poder fazer tudo, gente, é muito explicadinho. Eu sou professora há mais de 10 anos, né? Então, assim, uma coisa que eu prezo muito é didática, de fazer as coisas explicadinhas para vocês, para que vocês entendam. A minha preocupação é sempre, cara, eu tô explicando bem. Eu fiz o método, né? Quando eu gravei o método para fazer o planejamento passo a passo, eu mandei para um monte de gente. Gente, dá para entender, dá para fazer. A pessoa que assistir vai conseguir fazer. E mais, né? Vocês têm vocês têm o psicólogo na mentoria, vocês têm ajuda com a planilha, vocês têm suporte, né? De alguém com a planilha, vocês têm intercessora lá, né? Tem a Bel é a intercessora da mentoria. Então tem gente para te ajudar em oração nas suas dificuldades aí. Tem gente para te ajudar com a plataforma. É uma equipe maravilhosa. Nós somos hoje uma equipe maravilhosa para fazer você ter tudo que tiver ao nosso alcance. Para fazer você ter resultado, você vai conseguir. Você vai conseguir. Agora, é muito importante, deixa eu falar uma coisa aqui da mentoria. A mentoria não é um processo para te enrolar, tá? A mentoria, ela foi forjada para ser direto ao ponto. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, gente, é rápido e intenso. Se entrega, né? Às vezes você tem coisas que a gente pode deixar para depois e se entregar para aquele processo. Faz isso, sabe? Se entrega, por quê? A gente pensa assim, é só minha vida financeira. Não, não é. A sua vida financeira, ela deságua na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua produtividade, na sua saúde. Porque pessoas que entraram aqui e estavam com crise de ansiedade, fez a mentoria, a ansiedade passou. Tem depoimento aqui, gente, de gente que entrou aqui com ansiedade. Sula, já estava tendo crise de ansiedade e descobri que passou. Porque não sabia o que fazia. E aquilo vai dando angústia, isso vai causando doença. Entende? Gente, já demorei demais. Deixa eu ir embora, deixa eu fazer almoço. Vocês devem estar aí já fazendo almoço de vocês. Mas eu quero ouvir de vocês. Valeu a pena essa live, gente? Foi produtivo para vocês? Me conta aí. Eu quero, por favor, me ajuda a compartilhar essa live. Eu vou deixar ela no feed. Me ajuda a compartilhar ela. Compartilha ela nos seus stories, fala como foi importante essa live para você, para as pessoas seguirem aqui o Instagram e isso começar a mudar de verdade a vida das pessoas, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Excelente sábado pra gente. A gente amei esse papo de hoje. Foi muito bom, muito produtivo de verdade. A Dai falou que foi top. Eu fico muito feliz, muito feliz. Ó, o Elton falou sim. O Elton tá na turma 17 já, né, ó, tô fazendo almoço a meia live, ó. Então, ó, vem, gente, ó, Raquel falando, valeu muito a pena. Ai, que bom, gente, que vocês gostaram, que bom. Foi muito bom pra mim também, muito bom esse bate-papo aqui com vocês hoje. Beijo, gente, espero você... não sai não. Amanhã eu vou fazer uma live 4 horas da tarde, falando sobre como não se preocupar com o dinheiro. Você gostou dessa live? Prepara a Bíblia e vem 4 horas da tarde, amanhã, que vai ser muito top, tá? Vem, porque Deus quer falar com você e você vai entender coisas que você ainda não entendia. Vem, 4 horas da tarde, tá? Amanhã, 4 horas da tarde, espera aqui na live. E terça-feira tem o nosso workshop. Beijo! Beijo, gente! Fui!